livro, né, de Juízes, e ele relata um tempo de infidelidade do povo de Israel. Deus levantava líderes, os juízes, para libertar esse povo. E eles eram recorrentes na infidelidade ao Senhor. Eles se voltavam contra o Senhor, adoravam outros deuses e voltava, clamava ao Senhor. O Senhor ouvia e levantava um líder, um juiz, para libertar esse povo. Então esse povo, eles tinham uma vida recorrente de pecado e de abandono da fé. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, dava oportunidade a esse povo. E eu fiquei a pensar que Deus tão bom é esse, né? Que as pessoas se voltam contra Ele, abandonam a fé, se afastam, mas quando se arrepende, o Senhor está ali, pronto a perdoar, pronto a livrar, pronto a liberar uma palavra que essas pessoas elas voltem a ter paz, voltem a ter uma vida com Deus. E isso era frequente naquele tempo. E nesse livro de Juízes, ele ia levantando os líderes para salvar esse povo, libertar das mãos do inimigo. Aí quando eles voltavam novamente a pecar, o Senhor entregava nas mãos do inimigo. E eu fiquei a pensar, meu Deus, como uma pessoa, né, que nos dias de hoje consegue viver uma vida assim? Cara, o Senhor vai lá, perdoa, volta, tem uma vida de paz, uma vida de harmonia, depois vai de novo, e Deus, na infinita misericórdia, perdoando. Então, nessa época, o povo, eles clamavam, eles se voltavam a Deus arrependidos, e o Senhor, novamente, dava uma oportunidade para que eles fossem libertos. E nessa época, a única mulher que foi levantada aqui no livro de Juízes foi Débora. Foi a única mulher que foi levantada como juíza para libertar esse povo. O anterior, o juiz anterior tinha morrido, o povo voltou a pecar, voltou a errar, voltou a falhar com Deus, e aí Deus levantou Débora. Débora era uma mulher de coragem, era uma mulher corajosa. Ela foi escolhida por Deus porque ela ouvia a voz do Senhor, ela obedecia a sua palavra e ela tinha coragem. Então, o que pensamos com relação a essa coragem de Débora? Nós precisamos ter coragem também para fazer a vontade do Senhor. O Senhor, Ele nos levantou para ter coragem, para que possamos ser usadas por Ele, para também libertar outras pessoas, para falar do seu amor, para falar da sua graça, para falar da sua bondade e misericórdia. E o Senhor, Ele levantou Débora, mulher corajosa. E a palavra diz que ela era uma mulher casada, esposa de Lapidote, que não relata muito sobre a vida dele, mas que ela tinha marido. Então, não era impedimento, né? Deus escolheu ela e ela se prontificou a fazer a obra do Senhor. Ela foi a única mulher juíza, né, escolhida para libertar o povo. Porque o povo de Israel vivia assim algo recorrente, pecando, se arrependendo, pecava novamente, e Deus levantando pessoas. E Débora, ela tinha uma palmeira, que ela ficava embaixo dessa palmeira, atendendo o povo de Israel. Então Deus levantou essa mulher como juíza e como uma mulher também líder espiritual, que as pessoas iam levar as questões deles para ela atender e orientá-los, ajudá-los a se livrar dos problemas, a se voltar ao Senhor, a se arrepender. Então era uma mulher líder espiritual. Era uma mulher que buscava o Senhor, que obedecia a sua palavra e que estava no centro da sua vontade. Débora, ela buscava ouvir, ela era sensível à voz de Deus. E Deus usava ela para falar com o povo. O que Deus queria falar com aquele povo, usava Débora, e Débora falava com as pessoas. Então, nessa época, o povo estava sob o domínio de Jabim, o rei de Canaã. E eles estavam sofrendo ali pelo comandante Císera durante 20 anos, oprimidos por esse comandante. Então o povo estava sofrendo e já estava tudo angustiado, opressos, e foi buscar socorro.
que Deus enviou essa mulher para livrar o povo das mãos do comandante Císera. Débora, ela era profetisa, como assim eu falei, Deus usava ela, dava um recado e ela falava com o povo. Então, o povo, ela tinha uma credibilidade. As pessoas viam nela o Deus de Israel. Então, por isso que eles a procuravam e buscavam a orientação dessa mulher. E aí eu fiquei a pensar, ela tinha respeito. Ela era uma mulher respeitada, né? E aí a gente fica imaginando que a gente, como mulher cristã também, devemos ser respeitadas. Devemos ser mulheres de Deus, que as pessoas olhem para a gente e verem o Senhor na nossa vida. Então, assim, ela tinha um respeito. As pessoas viam Deus na vida dela. E hoje, nós como mulheres, nós devemos impor respeito através da palavra do Senhor. Não é brigando, não é discutindo, porque as pessoas veem Deus nas nossas vidas e nos respeitam quando a gente serve a Deus. Então, é isso que a gente tem que viver a palavra, obedecer ela. Então, como a gente está lá fora, como a gente está no trabalho, como a gente está em outros lugares que tem pessoas não cristãs, como elas veem a gente? Será que tem um respeito? Será que existe uma admiração? Será que a gente demonstra algo que as pessoas admiram na nossa conduta, na nossa fé? Então, Débora, ela era uma mulher respeitável. Ela era uma mulher que as pessoas procuravam e acreditavam no que ela dizia, porque ela tinha autoridade de Deus para falar ao povo. Porque quem não tem credibilidade nem autoridade, as pessoas não procuram para aconselhar. Né? Então, assim, quando a gente procura alguém, porque a gente confia, porque a gente crê que é uma pessoa de respeito e que é uma pessoa usada por Deus para nos ouvir e nos dar um bom conselho. Então, era isso que acontecia com Débora. Então, nós mulheres precisamos ver o exemplo de Débora para que a gente possa também praticar na nossa vida, né? Dar esse testemunho. E ela tinha autoridade do Espírito Santo, né? Deus, ele dava essa autoridade, esse poder para ela. E ela cria em todas as promessas do Senhor, que o Senhor falava para Débora fazer, Débora fazia. Então, obediência. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente não tem. Quando a gente obedece ao Senhor, que a gente lê a palavra e a gente lê o que o Senhor tem para falar conosco, a gente tem e obedece. Porque o Senhor quer da gente obediência. Né? Então, assim, que a gente venha nos espelhar nessa mulher de força e de coragem que ela tem. Ela tinha intimidade com Deus, né? Era uma mulher forte, corajosa, tinha grande sabedoria e discernimento, e ela inspirou o povo a lutar. Ela inspirou o povo a lutar. Ela não foi uma mulher guerreira. Ela foi uma mulher forte, corajosa, líder e que inspirou o povo a lutar. Ela não foi uma guerreira que foi à frente da batalha com armas, lutar, matar ninguém, não. Ela foi uma mulher de fé, usada pelo Senhor para direcionar esse povo, para que eles vencessem o inimigo. Então Deus usou ela com essa autoridade. Né? Então ela não era essa mulher que a gente, às vezes, né, intitula assim com algumas mulheres guerreiras e tal, mas às vezes não é nem bem esse o significado que a Bíblia nos diz. Existe no dicionário, né, que a mulher guerreira é forte, é corajosa, mas a guerreira que eu estou relatando aqui sobre ela, ela não foi para o combate. Então a Bíblia não cita ela como mulher guerreira. Ela não foi para guerrear. Ela não foi com o braço forte. E ela mandou chamar Baraque. Olha a obediência dela. O Senhor falou: você vai chamar Baraque. E ela obedeceu. Ela chamou Baraque e falou para ele a ordem que o Senhor deu. E aí ela disse a ele toda a estratégia, todo o preparo que ele teria que ter para enfrentar o exército de Císera. E quem era Baraque? Era um líder do exército de Israel, que reconhece a liderança de Débora e disse que só iria
que ele só iria à frente da batalha se ela fosse com ele. Então ela inspirou coragem a esses homens, essas pessoas. E o que mais me admira é que Débora, ela conhecia os seus limites. Ela era uma mulher. Deus não chamou ela para o combate. Então ela reconheceu que ela precisaria chamar o comandante, que ela precisaria do comando do exército para ir lutar assim como Deus falou. Ela não tentou fazer nada sozinha. Ela lembrou que o Senhor direcionou, falou, usou ela para ir falar com Baraque. Porque tem situações que às vezes as pessoas querem fazer tudo em tudo só. Tem mulher que acha que tem um braço forte, que pode fazer tudo sozinha. E ela precisava de um homem. Ela precisava de um comandante. E às vezes a gente ouve uns jargões aí de que mulher não precisa de homem. Né? Deus, ele criou a mulher e o homem e são complementos. Um precisa do outro. Em algum momento da vida, nos relacionamentos, no trabalho, em casa, a gente precisa. Né? A gente, para vir à terra, Deus usou o homem e a mulher. Ele não veio só da mulher. A gente veio dos dois. Então Deus usou. Então, tem situações que é o homem que tem que fazer. Então, nós, como mulheres, precisamos entender e reconhecer isso. Nós não somos iguais. Deus fizemos diferentes. Mulher é diferente de homem. Então, a gente precisa entender que a gente precisa. E aqui, ela obedeceu, ela entendeu que ela não ia para a luta, ela não ia para o combate. Ela foi à frente, mas ela precisava do comandante. Ela precisava do exército. E eles foram. Então a gente precisa, né, de pessoas para nos ajudar e precisamos também de homens para nos ajudar. Seja na obra, né, no trabalho, na nossa vida secular. Então a gente precisa de pessoas e precisa de homens. E mulheres precisam de homens e homens precisam de mulheres. Né? Nós somos complementos um do outro, do que Deus fez, né, nos criou para isso. Então a mulher, ela não vai sempre estar lutando sozinha. Né? Então, em algum momento ela vai precisar. E esse combate, né, foi com Baraque, ela foi, inspirou confiança e ela acreditava piamente no que Deus tinha falado. E assim, eu com essa questão de guerreira, como eu estava estudando a palavra, eu fui buscar na Bíblia se tinha alguma mulher intitulada com esse nome mesmo, guerreira. Na minha, eu não encontrei. Se alguém tiver uma Bíblia que tenha falando a respeito, assim, pelo menos eu não encontrei na Bíblia. A Bíblia fala, até em Provérbios, né? Fala da mulher bondosa, da sábia, da prudente, da virtuosa. E Ruth fala da mulher virtuosa. E Mateus fala da mulher de fé. Mas eu não encontrei falando sobre a mulher guerreira. Na palavra do Senhor, pelo menos nessa Bíblia, nessa versão, não tinha. Né? Então, assim, eu fiquei depois até para estudar, buscar mais sobre isso. Porque eu acredito que na Bíblia essa questão do guerreiro é mais para o combate. Então, eu não encontrei. E tem tantos outros adjetivos para a mulher, né? Muitas outras qualidades, mas não guerreira. E eu até estava pensando, eu falei, Deus, ele traz oportunidades às nossas vidas com direcionamento. E o inimigo, ele tem propostas. Né? E a gente precisa muito depender do Senhor para que ele venha nos orientar, nos direcionar, para que a gente possa entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Porque ele tem propósito na minha e na sua vida. E nós precisamos buscar isso do Senhor para saber o que o Senhor tem para conosco. E para que a gente venha fazer o que ele quer que a gente faça. Aí eu me lembrei de no Dia Internacional da Mulher, faz algum tempo, lançou na época uma frase que dizia que lugar de mulher onde ela quiser. Não é não, irmãs. Lugar de mulher onde Deus quer. Lugar de mulher onde Deus já preparou.
Senhor para a gente. Não é onde a gente quer. A gente é governada, a gente é direcionada pelo Senhor. E Deus, Ele tem todo o poder para colocar onde Ele quiser. Ele escolheu Débora para ser uma juíza, para ir à frente da batalha, orientando esse povo. Então Deus, Ele tem lugares importantes para cada um de nós. Nós temos lugares importantes no reino de Deus, mas não é onde a gente quer, porque muitas vezes o nosso coração se engana. A gente quer estar em lugares que Deus não quer, mas a gente quer estar. Então a gente precisa buscar isso do Senhor, onde Ele quer que a gente esteja. Às vezes tem proposta, seja ela profissional, sentimental, que vem para as nossas vidas, que não é do direcionamento do Senhor. Às vezes tem até uma proposta também de trabalho que às vezes enche os nossos olhos, mas se a gente for buscar do Senhor, não é de Deus. Então, essa sabedoria é a gente buscar do Senhor, porque muitas vezes tem propostas que vêm justamente para afastar a gente do Senhor, para tirar a gente da direção, tirar a gente do que o Senhor tem, porque o inimigo sabe de todos os planos e projetos que o Senhor tem para mim e para a sua vida, e Ele quer destruir isso. Então a gente precisa buscar, a gente precisa ver como Débora, que buscou no Senhor, e Deus deu um posicionamento para ela, um lugar importante. Débora foi a única mulher a estar ali naquele lugar, ser uma juíza, direcionar um exército, ir à frente e ir com eles, né? Então assim, era um cargo importante. Então Deus, Ele tem coisas boas e importantes para as nossas vidas, né? Então a gente precisa buscar mais do Senhor para viver o que Deus tem para a gente, né? E Débora, ela avisa Baraque. Ela falou que iria com ele, né? Que ele falou que só iria se ela fosse. E aí ela foi, mas avisou a ele que a honra, ela avisou que a honra não seria dele, que Deus entregaria Sísera, o comandante de Jabim, que era o inimigo, nas mãos de uma mulher. Aí eu fiquei a pensar, eu falei, Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Ele usa pessoas, momentos, que às vezes improváveis, que a gente não imagina, porque tudo que está aos nossos olhos, a gente pensa que será daquele jeito, mas não é. Aí quando você vai para a palavra e começa a estudar, Deus levanta essa mulher, juíza, líder espiritual, uma mulher sábia, temente ao Senhor, corajosa, chama Baraque, que é o comandante do exército de Israel, para ir à luta, e ele disse que a honra não seria dele. Olha como Deus faz, nós não entendemos, né, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Muitas vezes a gente até questiona, né? E a honra não seria dele. Quantas vezes a gente faz algo para Deus e quer reconhecimento das pessoas, reconhecimento, aplausos. E Deus não, Ele não olha dessa maneira. E Deus mandou ela avisar que ia entregar nas mãos de uma mulher. Até eles devem ter pensado, que mulher é essa? Que honra vai ser essa para uma mulher que não está aqui presente, que não está lutando com o povo de Israel? Mas Deus, Ele é assim. Ele confunde muita gente, que às vezes pensa que a honra e a glória é para Ele, não é. E Deus, Ele levanta, Ele cria um cenário, Ele levanta 5 pessoas na sua causa para te ajudar, e depois Ele pega uma pessoa improvável que você nunca imaginava para resolver uma situação guiada pelo Senhor, porque o Senhor direcionou. Então não é no que a gente vê. Muitas vezes Deus vai resolver a sua e a minha situação com pessoas que nós não esperamos, com pessoas que nós não damos nada, achamos que não tem nada para nos oferecer, né? A gente tem um olhar diferente, que pode achar que não vai precisar. E Deus, Ele muda o cenário de uma forma que ninguém imagina, ninguém acredita, ninguém espera. E aí foi avisado, né, que essa honra não seria dele. E essa questão de não entendermos, porque a gente precisa fazer o que Deus manda, independente de reconhecimento, independente do que as pessoas vão falar.
se nós tivermos intimidade com o Senhor, Ele vai mandar e a gente vai obedecer. Porque Deus, Ele garante. Ele garante a vitória. Você pode não estar vendo nada, mas o Senhor está falando, atenda o pedido do Senhor. Porque Ele tem vitória. E muitas das vezes a gente entristece porque vê um cenário diferente, vê um cenário que acha que não vai dar certo, que é difícil. O cenário aqui dessa guerra era muito difícil. O comandante de Jabim, ele tinha 900 carros de ferro e o povo de Israel não tinha nada. De armas, de muitos carros, não tinha. Então eles viam como impossível vencer essa batalha. Mas o Senhor mandou ir. E quem obedece tem vitória. E foi o que aconteceu com eles. Então, uma mulher direcionada por Deus, com respeito, credibilidade, o comandante ouviu ela, né, porque acreditava nas promessas, no que Deus tinha falado. Então, tudo que vem da parte do Senhor, com obediência e direcionamento, o certo é vitória. Ninguém é derrotado quando o Senhor levanta, quando manda, né? Ainda que venha as adversidades, que a caminhada vai mostrar que não vai acontecer, mas só é continuar caminhando e obedecendo. E às vezes eu fico a pensar, às vezes a gente não tem essa disponibilidade, né? De Débora. Débora era uma mulher disponível para a obra. Eu creio, a Bíblia não relata que ela tinha outros afazeres, que ela tinha família, né? Então, assim, ela se dispôs. Né? O Senhor, ela tinha uma posição de ficar embaixo dessa palmeira, ouvindo problemas. Hoje a gente não quer nem ouvir problema de ninguém, quando repete uma vez a gente já não quer mais. Ah, de novo, mesma coisa. E assim, a gente ouve e depois fala, de novo, não mudou nada. Eu falei, a pessoa voltou 6 meses no mesmo problema. Aí pensa essa mulher ouvindo tanto de problema, tanto de questões lá para ela resolver. E ela estava lá, embaixo dessa palmeira, ouvindo problemas. Coisas que a gente hoje não tem mais nem paciência. A gente não quer ouvir. Né? Ouve uma vez e tal, depois, já não quer mais. Né? E não é assim. A gente precisa entender que o outro é diferente da gente. A gente às vezes ouve uma vez, 2, de repente, quando ouvir a terceira vez, quem sabe Deus já mudou, já restaurou. Mas tudo isso também é ter paciência. Né? E a gente vai aprendendo também que a gente precisa também ter força e coragem para sair dos problemas. Né? Que a gente também não deve ficar nos problemas o tempo passando e a gente contando as mesmas histórias, porque nós somos servos do Senhor, a gente não pode viver o mesmo problema a vida inteira. Né? A gente precisa contar a nossa vitória, que passou, que resolveu, não tem mais aqui. E ela estava disponível, né? Aí Císera convocou o exército dele, uns 900 carros de ferro, e Débora foi lá e disse a Baraque para ele se preparar. Que aquele dia era o dia em que o Senhor entregaria Císera nas mãos dele. E aí ela perguntou, não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Ele creu. Assim também a gente tem que crer. Que a gente serve um Deus, e um Deus todo-poderoso. E quando Ele manda um recado para a gente, seja através da palavra, de um profeta, de um irmão que prega, a gente tem que crer que o Senhor vai à nossa frente. E Ele vai. Porque o que Ele promete, Ele cumpre. Né? E Ele falou que entregaria nas mãos, e ela questionou a Ele. Né? Que Deus, né? Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? E ele ouviu isso e desceu. E 10.000 homens o seguiram. Aqui nem relata. Tinha carros, não tinha nada. Fala que 10.000 homens seguiram ele. E aí ele desceu com esses... Quando ele ouviu isso de Débora, ele desceu com esses 10.000 homens. E o Senhor derrotou Císera ao fio da espada. Diante de Baraque, não sobrou um sequer.
Porém, Císera, que era o comandante, saltou de um carro e fugiu a pé. E aqui eu entendo que tem lutas que não é a gente que vai lutar, é o Senhor. A gente vai obedecer, fazer o que o Senhor está mandando, mas quem vai guerrear, quem vai batalhar é Deus. Então tem a questão da obediência. O Senhor falou que era para ir. Mas Deus não precisava nada disso. O Senhor veio por o fio da espada, sem exército nenhum, sem Baraque, sem Débora, não está acabando com todo mundo. Mas Deus, ele usa pessoas. Deus, ele cuida de pessoas. Deus, ele dá vitória. Então, como ele vai dar vitória se ele não tem tudo isso preparado, pessoas dispostas? Como é que a gente vai vencer? O Senhor tem todo o poder para destruir. Uma palavra só que ele enviasse e acabava com o exército de Jabim. Mas ele preparou o povo, ele mandou o povo ir, o povo obedeceu. E Deus, ele lutou. Pense aí, 900 carros de ferro, os homens bem armados, um exército poderoso. Mas o Senhor, ao fio da espada, derrotou todos. E Císera fugiu. E aí é que a gente vai entender como Deus age. E como é improvável o cenário que a gente nem imagina. Então tem coisas que resolvem na nossa vida com um cenário que a gente não esperava. Que foi o que aconteceu aqui. Derrotou Císera, ele fugiu. E aí ele foi parar numa tenda. Uma tenda de uma mulher chamada Jael, que era mulher de Éber, um queneu. E esse queneu, ele tinha paz com Jabim. Não era inimigo. Não era um povo inimigo de Císera. E aí ela chamou ele entrou para a tenda. E na tenda, ele achando que estava seguro, a palavra do Senhor se cumpriu. Porque Jael, ela matou Císera. E a gente fica a pensar, Jael, a gente não relata quase nada dessa mulher, só fala que ela era esposa de Éber, o queneu, e que ele não era inimigo de Jabim. Deus pegou uma mulher improvável, uma mulher que ninguém esperava, numa tenda, para matar esse homem, para cumprir o que ele tinha falado através de Débora. Porque ele falou com Débora, ela falou com Baraque que a honra não seria dele, seria de uma mulher. Mas eles, na disposição, fez tudo que o Senhor mandou, e aqui a palavra do Senhor se cumpriu. Baraque, ele viu que a promessa do Senhor se cumpriu e viu Císera nas mãos da mulher. Císera morreu através de Jael. Então, existe um cenário. Não é você só. Você não caminha só. Você não guerreia sozinho. Tem pessoas ao seu redor que vai te ajudar a vencer nas batalhas. A gente sabe que é Deus que está no controle e Ele que está à frente. Mas tem momentos que a gente vai estar com pessoas ao nosso redor para que tudo isso se cumpra da forma que o Senhor quer. Então a vitória não foi de Débora nessa questão de matar Císera. Aí vem que o papel de Débora foi fundamental. A intervenção de Deus foi essencial, porque sem ele nada aconteceria. Então foi essencial a intervenção do Senhor. E sem ele o povo não teria vitória. Mas o papel de Débora foi fundamental. Tudo iniciou através da vida dela. O comandante Baraque foi importante, porque precisava do exército, e ela convocou e eles foram. E Jael foi uma mulher improvável que Deus usou e cumpriu a promessa. Inclusive aqui diz que ela foi bendita entre as mulheres da tenda. Como pode uma mulher que não era inimiga? Só Deus faz isso. Por que ela mataria Jael? Mas Deus, um relato, deve ter tocado no coração, ela atendeu e ela se dispôs a servir a um Deus que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Então ela viu depois que era um
comandante que era contra o povo de Israel. Ela soube depois, tanto que quando Baraque foi atrás dele, ela chamou e mostrou se era aquele homem que ele estava procurando. Então isso é Deus quem faz. Deus que direcionou, Deus que levou ele para aquele lugar, porque ele já tinha tudo preparado. Ele fez uma promessa, e essa promessa precisava se cumprir, porque Deus ia dar vitória a esse povo. Né? E Débora, ela foi mulher de coragem, que eu digo num todo, porque tudo iniciou através de Débora. A obediência, a busca ao Senhor, o direcionamento, a coragem de ir, de buscar o exército, de falar e fazer tudo que Deus tinha falado a ela. Né? Então, a gente também precisa entender que com Jael são os meios que Deus usa, inesperados e improváveis. Então, se a gente está passando uma luta, um problema, uma adversidade, a gente crê que Deus vai dar vitória. E às vezes a gente não vê nada, a gente fica pensando como vai acontecer. Deus usa alguém para falar de uma promessa para mim e para a sua vida, e a gente fica pensando, como é que isso vai acontecer? É tão improvável. Mas eu já vivi promessas que antes, quando eu ouvi, ele provar. E Deus ele fez. Então, a gente precisa acreditar, o tempo pode passar, mas a promessa se cumpre. Porém, a gente precisa estar no cenário da obediência. Porque se a gente parar na caminhada, se a gente desistir no caminho, não vai acontecer. Então, se a gente seguir obedecendo ao Senhor, ouvindo o que Ele tem para nos dizer e prosseguir sem olhar para trás, Deus ele cumpre o que Ele promete. Então, a gente não pode esmorecer na caminhada, desistir, se abater, porque tem coisas que vêm para parar mesmo. Que vêm para te desanimar, te abater, palavras, né? Algo contrário de tudo que você pensa que vai acontecer, aí vem algo que você não espera. Então, o improvável é Deus que faz, não é a gente. E a história de Débora inspira a gente a crer nos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Né? Ela nos encoraja a viver tudo que determinou para cada um de nós o Senhor. É só buscarmos, sermos fiéis à sua palavra, independente das circunstâncias. As lutas, elas podem até ser tensas, grandes, mas a justiça de Deus sempre chega e prevalece. Então, eu aprendi muito com essa história de Débora, com essa mulher de coragem, com essa mulher de fé, com essa mulher forte. E tudo isso a gente precisa ser, porque nós somos mulheres cristãs e a gente está assim na direção do Senhor e Ele tem projeto para mim e para a sua vida. Então, a gente, para sermos mulheres, né, de respeito, de credibilidade, né, que Deus usa, que Deus dá vitória, as pessoas veem. Não é no falar, é no viver e no agir. E quando a gente vive e age na direção do Senhor, o Senhor, Ele mostra através da minha e da tua vida que somos mulheres de Deus e mulheres vitoriosas. Nós não podemos levar um título de mulheres abatidas, entristecidas, amarguradas, porque é isso que o mundo faz. Muitas vezes a gente tem que acreditar em algo, que uma mulher que serve a Deus, que é cristã, é uma mulher triste, é uma mulher abatida, e nós não somos. Nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres vitoriosas, e o Senhor, Ele tem projeto para mim e para você, e Ele só vai se cumprir quando verdadeiramente a gente obedecer a sua palavra. Porque tem crente, tem mulheres que vivem uma vida tão triste, tão amargurada. Eu tive uma colega de trabalho que, quando ela entrou lá, ela falou assim: ou você nem parece que é crente. Aí eu falei: por que você está falando isso? Ela: porque você conversa, é alegre, é para frente. Eu falei: e a crente tem que ser triste, abatida? Eu falei: não é assim. Então, muitas vezes as pessoas veem a mulher cristã como uma mulher assim. Então, se você for alegre, for uma mulher que se cuida, for uma mulher inteligente, se for uma mulher
que trabalha, que busca do Senhor para a sua vida, as pessoas acham que você não tem que ser assim, não. E não é assim. Nós podemos buscar no Senhor, e o Senhor tem posições para a gente, o Senhor tem vitória, assim como Ele fez com Débora. Então, se ela encontrasse Débora, ela falou, é uma juíza crente. Então, as pessoas acham que crente é um povo abatido, entristecido, e nós não somos assim. Deus, Ele nos dá inteligência. A mulher, ela pode estudar, ela pode buscar no Senhor, e o Senhor vai dando vitória. Não é essa questão de que abate, entristece, fica parecendo que a gente não tem que viver uma vida digna aqui na terra, não. Porque se o Senhor falou que a gente é para comer o melhor da terra, se somos virtuosas, como a gente vai viver uma vida de tristeza? Então, as pessoas não devem criar, não quero ser esse Deus, não. Ser desse jeito triste, abatida, não. A gente tem que servir a Deus com alegria, e a gente tem que buscar no Senhor o melhor que Ele tem para a gente. Eu acredito que tem um versículo aqui no final, só para encerrar, que está no capítulo 5, que fala assim, no 5:24, que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Então ela foi uma mulher bendita, porque ela destruiu o inimigo de Israel. Então foi o Senhor que usou essa mulher para destruir o inimigo de Israel. E ela foi bendita entre as mulheres da tenda, que eram mulheres que ficavam em tendas naquela época. E, para encerrar, diz assim no 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porque os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Olha que bênção. O povo viveu em paz 40 anos. E Deus, Ele honrou a fé de Débora. Ele honrou essa mulher. Esse povo foi vitorioso através dessa liderança. Então, eles deveriam também ser gratos ao Senhor e à juíza, a líder espiritual deles, Débora. Que foi ela que foi à frente, buscando a vitória do povo de Israel. Ela obedeceu o que Deus tinha para a vida dela e do povo de Israel. Não foi só para ela, ela pensou no povo. Ela estava ali, obedecendo ao Senhor, mas também lutando por aquele povo. E é esse pessoal que estava vivendo 20 anos opressos, ou Císera, foram libertos. 40 anos de paz. Então a gente precisa buscar essa sabedoria, esse discernimento de Débora para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos capacitar para falar do amor dele, da graça, das misericórdias, das bênçãos, das vitórias que ele já nos proporcionou, e buscar essa força, essa coragem dessa mulher, que foi direcionada por Deus. Essa é a palavra. O Senhor falou muito comigo através dela, e eu creio que eu vou aprender mais, porque a gente precisa buscar de verdade. Quando a gente tem essa oportunidade, irmãs, é tão importante que a gente aprende tanto, porque a gente vai se dedicar ao que a gente vai falar. E aí, quando a gente se dedica, a gente aprende, e a gente se enche disso, e a gente se alegra, e a gente vê o agir de Deus nas nossas vidas. E louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.